gravar, não é o Teams oficial da UNB, mas então... Então tá. Avisando vocês, então, que a aula está sendo gravada, tá? Ok. Pessoal, bem-vindos, então, a uma nova aula, tá? Lembrando, então, o conteúdo dessa aula não cai na prova, cai na prova somente o conteúdo abordado até a semana passada, né? Até na quinta-feira, que a gente fez a revisão. Conteúdo Shell Script é o conteúdo dessa aula. Então, nós vamos aprender praticamente uma nova linguagem de programação ainda, fazer uma introdução rápida, aí uma nova linguagem, ou pelo menos o básico que a gente precisa saber de Shell Script, né, para trabalhar um pouco também nesses sistemas do Linux, né? Então, uma nova linguagem aí, tá? Então, o título é Personalizar o Ambiente Shell, né? O que é um shell, né? O que é um shell? Ele é um programa de usuário que oferece uma interface que é personalizável para o seu sistema. Ele pode ser um intérprete de comando, ou seja, uma interface de texto interativa para o sistema operacional. Vocês já trabalharam com o shell, né? O exemplo do terminal. Mas também existe shell gráfico, né? A aula de hoje a gente então se centra em shell como uma interface de comando, tá? Mas também existe um shell gráfico. Então, são outra definição, né? Eles são um ambiente de execução de outros programas. Você usa o shell para executar outros programas, né? Você poderia usar um shell para abrir um arquivo, né? Para abrir o Nano. Lembra? Nós podíamos executar o programa que nós criávamos em C. Então, nós executamos outros programas através do shell, tá? Abrimos pasta, criamos diretórios, administramos o sistema, né? E eles oferecem suas linguagens de programação, mediante as quais programas completos podem ser escritos sem linguagens shells. Ou seja, nós vimos fazendo aí manipulação de processos, de threads, né? Usando linguagem C. Você pode também usar a linguagem shell, tá? E existem mais de uma linguagem shell. Existem, não sei se mais de uma linguagem. Diríamos vários dialetos do shell. Né? Vários dialetos, elas são bastante parecidas, mas têm pequenas diferenças entre si. Né? Então, existem mais de um shell. Né? Nós normalmente estávamos usando o bash, né? Mas ele não é o único shell que a gente pode usar. Né? Além disso, você pode criar o programa no próprio terminal, né? Linhas de comando, ou você pode salvar num arquivo, né? Assim como nós criamos um programa em C em um arquivo e depois executamos, você pode criar um programa em script num arquivo, tá? Imagina que você queira, por exemplo, cada dia criar uma nova pasta e criar um novo arquivo lá. Você não precisa usar o comando mkdir, nova pasta, né? Depois entrar na pasta e criar outro arquivo. Você pode fazer tudo isso no script e você chega e executa o script, ele te cria uma nova pasta e cria um novo arquivo dentro da pasta, né? Então, você pode salvar um shell num programa escrito e gerar um shell script. Né? Bom, e os shells, então, eles possuem arquivos de configuração para seus ambientes operacionais. Né? Bom, alguns shells que a gente tem aí nos sistemas, né, do padrão POSIX, né? Nós temos o SH, que era o mais antigo shell do Unix. Temos o Bash, que é o mais utilizado atualmente, e tem outros, KSH, ZSH, CSH, TCSH, né? Então, são como vários dialetos aí do Shell, né? E ainda podemos instalar um Shell extra, né, no nosso ambiente, dando a permissão de usuário, né, o sudo, apt-get install e o nome do shell. Né? Então, se eu quero
instalar o KSH, por exemplo. Eu vou colocar sudo apt-get install e KSH, né? Ok, até aqui, pessoal, estão ouvindo bem? O áudio está ok? Tá tudo aqui, professor. Beleza, Tudo certo, professor. Então tá bom. Tá? Veja que eu coloco aqui no terminal, né? Eu coloquei no terminal CSH, né? Entrei no terminal aqui do Ubuntu, aquele que vocês já estavam usando, e coloquei CSH. E olha o que eu obtive, né? O comando CSH não encontrado. Mas já me fala que ele pode ser instalado, tá? Então já me dá aqui o caminho para instalar, né? Bom, então se eu instalar esse novo shell, né? Eu instalo ele, né? Sudo apt-get install CSH. Ele faz toda a instalação, né? Pede a senha por aí em algum momento. E olha agora como mudou o terminal, né? O terminal agora aparece esse símbolo aqui, um porcentagem, tá? No terminal. Então, vocês façam esse teste depois também, né? Façam esse teste, instalem e vejam, vocês estão mudando o shell, né? Mudando para outro shell dentro do terminal, tá? Então, agora nós entramos, né, no shell CSH. Eu digitei CSH de novo, agora que ele está instalado, eu entrei nele, tá? Então, mudou a aparência aqui do terminal e estou usando outro shell. E o interessante é que alguns comandos que eu usava no Bash, eles continuam funcionando aqui. Né? Exemplo, ls, me lista aí as pastas, né? os diretórios. Se eu dou um pwd, me dá o caminho, né, do usuário, né? Então, onde é que eu estou parado. Mas tem outros comandos que já não são interpretados, tá? Então, alguns comandos do Bash continuam, a maioria deles continuam, mas ele tem digamos assim, ele mudou mudou um pouco, né, a linguagem dele, né? Então, alguns comandos usados no Bash não são aceitos, né? Nesse outro shell CSH. Exemplo, você dá um Ctrl+L, né? Aqui o Ctrl+L, Ctrl mais L, é um comando não encontrado. Tá? Um comando que não foi encontrado. Então, ele mudou algumas coisas, né? Ele mudou o dialeto. Ele tem algumas coisas que ele não entende mais. Tá? Para voltar para o Bash, como é que eu vou fazer? É só dar um exit. Eu dou um exit aqui nesse CSH, nesse shell, e entrei de novo no Bash. Voltou o terminal típico que a gente visualiza quando abre o terminal do Ubuntu, né? Voltou aqui no Bash. Tá? Dou um exit e voltou no Bash. Tá? Agora, se eu dou um Ctrl+L, o que ele faz? Ele limpa a tela. Então, o Bash, ele tem um outro sotaque, né? Ele consegue entender aí o Ctrl+L, né? Sotaque diferente. Então, a maioria dos comandos continuam sendo usados, outros não, né? Então, para entrar, só escrevo o nome do shell. Se eu não tenho instalado, posso instalar. E para sair, é só dar um exit. Né? E voltei aí para o Bash. Né? Beleza até aqui? Bom, é claro que para personalizar, né, vários programas vão precisar de informações sobre o usuário e suas preferências para poderem rodar, né? E para evitar solicitar a entrada dessas variáveis todo o tempo, o shell cria o ambiente operacional composto de inúmeras variáveis. Tá? Tem inúmeras variáveis que já estão dentro desse shell. Né? A gente vai ver algumas que o shell já tem, né? Para guardar essas preferências do usuário. Ele tem, inclusive, uma variável para guardar o nome do usuário, né? Uma variável para manter aí quem é o usuário, né? Uma variável para manter o tempo que está sendo executado o shell desde que você começou, né? E tem várias variáveis que são próprias aí do shell.
E essas variáveis, então, elas contêm valores que são usados pelos programas e também por outros shell, né? Então, o shell, o bash, por exemplo, ele tem variáveis que podem ser usadas por ele, por outro shell, por outros programas, né? E há dois tipos de variáveis de ambiente. Existem as variáveis de ambiente globais e as variáveis do shell, ou locais, né? Globais, que seriam? Seriam variáveis que podem ser acessadas por outros shells, né? Então, se eu estou no bash, eu posso acessar essa variável. Se eu abrir o outro shell CSH, por exemplo, eu posso acessar essa variável. E se eu abrir um novo bash, porque eu também posso abrir um novo bash, tá? Além do bash que eu estou trabalhando, eu posso abrir um novo, tá? Eu posso fazer correr 2 bash. Ele também acessaria essas variáveis globais, tá? E tenho variáveis que são locais, que somente o bash, onde que eu estou criando ou executando essas variáveis, reconhece essas variáveis, né? Alguns exemplos aqui de variáveis globais, né? Variáveis globais. Temos subpatch, lista de diretórios de programas executáveis, username, nome do usuário logado, term, tipo de terminal em uso, home, diretório home do usuário atual, né? Essas são algumas variáveis que o shell mantém, né? Ele mantém essas variáveis, são variáveis globais. Todo shell vai reconhecer essas variáveis, né? Quem é o usuário, quem é o diretório atual, né? Qual é o caminho para programas executáveis, né? Se eu quero visualizar essas variáveis na tela, né? Se eu quero visualizar elas, eu posso colocar os comandos env e printenv, que mostram as variáveis de ambiente no terminal, né? Tá? E eu também posso criar uma variável global, e se eu quero criar ela como global, eu primeiro crio ela como local e depois exporto ela usando o comando do export, né? Então, tem variáveis que são do shell, eu posso listar elas com esses comandos, mas eu também posso criar variáveis próprias, né? E posso criá-las como locais no shell que eu estou trabalhando e posso exportar para acessar elas em outro shell. Tá? Tudo isso é possível de se fazer. Ok, até aqui, pessoal? Ok. Tá? Então, aqui, ó, quando eu dou um env, né, ele vai listar algumas variáveis. Tá? Então, aí tem o shell, tem uma própria variável chamada shell, tem o username, né, quem é o nome do usuário, tem o home, né, tem o window path, e assim por diante, né? Tem várias variáveis aqui. Linguagem, ó, linguagem que eu estou usando, né? Várias variáveis aí do shell, né? Essas variáveis não fui eu que criei, elas já estão aí no shell, né? Tá? Bom, vamos ver então também, essas são todas variáveis globais, tá? Vamos ver também algumas variáveis que são locais, né? Elas são específicas do shell atual, né? E outros programas de shell não as herdam. Então, se você abre um outro shell, esse outro shell já não reconhece essa variável porque ela é local, né? Um exemplo de uma variável que é local é a variável seconds, né? Que tem o número de segundos desde que o shell foi inicializado. Qual shell? Aquele que você está usando, tá? Então, ela é local daquele shell. Ela não é uma variável global e nem tem sentido que ela seja global, tá? Ela te devolve, ela armazena, né? A quantidade de segundos desde que você inicializou a sessão. Então, o shell indica a própria variável shell, né? A variável shell que indica o shell que está sendo usado. Aí são variáveis locais. Tá? Além dessas variáveis, você pode criar as suas variáveis. Tá? Podemos criar uma variável no terminal, digitando, por exemplo, o nome da variável igual a um valor. Tá? Simples assim, nome da variável e um valor.
Exemplo, né? A variável V1 igual ao valor 1, né? E eu posso ainda verificar o valor dessa variável usando o comando echo, né? Então, o echo ele retorna, digamos, basicamente aquilo que você digitar no terminal, né? Porém, se você adicionar o cifrão, né, o símbolo esse de moeda, antes do nome da variável, então ele te retorna o conteúdo de V1, né? Tá? Então, você adicionando o cifrão, você tem o conteúdo de V1. Se você dá somente echo V1, não colocando o cifrão, o que vai acontecer? Ele vai escrever V1 na tela, não é? Isso, ele vai escrever V1 na tela, né? E se eu colocar o cifrão antes, ele vai escrever o valor de V1, que seria valor 1, né? Valor 1, tá? Então, aqui o teste, né? V1 igual a valor 1, criando aqui no terminal, e daí eu dou um echo cifrão V1, e ele coloca, ó, valor 1, tá? Me retorna o valor da variável V1, tá? O valor que ela tem armazenado, né? Se eu dou apenas um echo V1, não colocando o cifrão, ele me escreve V1 na tela, né? É como chegar na boca de uma caverna e dar um grito e você vê o eco, né? Você vai ouvir o eco aquilo mesmo que você digitou, né? Tá? Então, sem o cifrão, o eco retorna a string passada, né? Qual a string que você passou? Ele vai retornar essa string. Então, eu posso dar um echo seconds. Ó, olha que legal. Echo seconds, o que vai retornar? Quantos segundos desde que eu abri o bash? Aí ele me retornou os 103 segundos, desde que eu tinha executado aí esse shell, né? Bash. Então, 103 segundos. Agora, olha o que eu vou fazer. Abrir um novo bash, tá? Eu coloco bash novamente, então eu estou abrindo outro shell, tá? Outro bash. Então eu dou echo seconds novamente, uma vez que eu abri outro bash, e olha o que acontece. Então agora está 10 segundos abertos. Para entender, né, que essa variável seconds, ela é local, tá? Ela vai armazenar a quantidade de segundos do bash atual, né? Tá? Então, quando eu tinha um bash, era 103, abri o outro, ela mostrou 10. E o mais interessante, que essa aqui continua rodando, porque agora estão rodando os dois bash. Né? Tem dois processos rodando, tá? Um bash foi um processo pai que criou outro processo filho bash também, né? Então, o bash que eu tinha antes, que eu tinha aqui, nessa linha de comando, criou um novo processo filho, outro bash. Esse filho está a 10 segundos abertos. Eu vou sair de qual? Sair desse processo filho, tá? Sair desse processo filho e pedir o echo seconds novamente, tá? E bom, ela mantém atualizada essa variável aqui, né? 131 segundos. Ou seja, enquanto eu executava aqui o bash filho, o pai continuava sendo executado, tá? Então ele continuou contando o tempo, tá? Então, todo o processo demorou aqui quanto? Uns 28 segundos, né? Enquanto eu digitei isso, digitei os seconds, mostrou isso, saí, peguei a variável seconds de novo, e o tempo aqui, ó, continua contando. É esse tempo aqui, tá? E esse tempo é do outro bash. Bash filho. Ok, até aqui, né? Tá ok o contexto aí de variáveis locais, né? Tudo certo. Tudo certo, beleza. Lendo variáveis no shell. Então, eu coloco o echo... eu estou lendo uma variável do shell, né? Echo, e eu pego a variável shell. Essa variável não fui eu que criei. Eu quero ver o valor dessa variável, né? E ela me retorna qual é o shell que eu estou utilizando. Estou utilizando o shell bash, né? O bin bash, tá? Ela me retornou o nome do shell que eu estou usando. Podemos também remover uma variável com o comando unset, né?
exemplo, então aqui eu tenho 17V1. Lembra que eu tinha criado uma variável V1? 17V1. Agora eu peço para retornar o valor de V1, não retornou mais nada. Ó. Tá? Não tem nada aqui, não tem nada em V1. Ó. Tá? Que a variável V1 que eu tinha criado antes foi eliminada. Tá? Um set elimina uma variável. Então, você pode criar uma variável, pode eliminar uma variável. Para criar uma variável, você só coloca o nome dela, nome, igual ao valor. O valor dela. Tá? Para eliminar, um set, nome da variável. Bom, o importante, né? Uma variável local, relembrando, não é reconhecida em outro bash. Vamos fazer o exemplo aqui. Acompanhe esse exemplo que está aqui. Eu tenho V1 igual a valor 1, tá? Dou um eco em V1. Vai mostrar, ó, eco valor 1, tá? Eu criei a variável V1, pedi para ela retornar o valor, retornou. Agora eu vou abrir um bash filho, outro processo, tá? Outro shell. E eu peço para ele mostrar o valor de V1. Ele não reconhece nada, ó, tá? Não tem nada impresso aqui, tá? Então o novo bash não reconheceu o V1. Bom, o que aconteceria se damos um exit e voltamos para o bash antigo? Bom, parece que está faltando um slide aqui. Não. Tá. Então, estou dando eco valor 1, abri o novo bash, pedi para ele mostrar, não falou nada, e aqui eu estou listando os processos, né? Listando os processos com PS, né? E aí eu vejo os bash que estão funcionando. Eu tenho dois bash funcionando, tá? Funcionando juntos. Então, eu tenho um bash pai e um bash filho, né? Tem um outro processo também, esse outro shell é outro processo sendo executado, tá? Então, eu tenho aqui os processos que estão sendo executados. Ok? Listei aqui os processos. Se eu saio de um bash, né, do bash que eu abri agora, listar novamente, agora só tem um bash, né? Então, eu saí de um e o processo filho morreu. Agora ele terminou e tenho somente nesse bash pai. E se nesse bash pai eu peço para ele retornar V1, ainda ele mantém o valor de V1, tá? Ele ainda reconhece o valor de V1. Então, quem não reconheceu foi o filho, né? Porque V1 era uma variável local, tá? Então, ele não reconheceu essa variável V1. Bom, mas o que fazer, né? Se desejamos usar a variável V1 em outro shell. Imagina que eu quero abrir aquele processo filho e lá eu quero usar V1. Alguma sugestão? Tem o comando export. Isso, né? Mostrei recém, né? Tem o comando export que permite você exportar o valor de V1, né? Então, para tornar uma variável global, criamos ela com local, queremos fazer ela ser global, podemos disponibilizar variáveis criadas para outros shell. Então, um exemplo, export V1. Né? Então, eu tenho aqui, num shell, criei a variável V1, valor 1, retorno V1, dou um export V1, abro um novo shell, um shell filho, né? Peço para dar para ele mostrar o valor de V1 e ele reconheceu agora. Tá? Agora o bash filho também reconhece o valor de V1. Tá? Se eu usar o comando env para listar as variáveis, ele listou agora todas as variáveis globais, né? Tem o shell, bin bash, tem todas as variáveis, e se eu procurar nessas variáveis, eu também tenho a linguagem, né? Eu vou encontrar a variável que eu criei, tá? Veja que por padrão,
por padrão, as variáveis do shell, elas estão em maiúsculo, tá? Então, se eu criar uma variável usando letras minúsculas, né, talvez fique mais fácil de identificar quais são as que eu criei e quais são as variáveis do shell, tá? Então, tenho a variável que eu criei aqui, dentro dessa lista de variáveis globais. Ela passou a ser uma variável global, após ela ser exportada. Para eu sair dessa tela, basta pressionar Q, tá? Então, Q para sair dessa tela, tá? Essa tela vai aparecer no terminal, e com Q ele te devolve o terminal. Então, o resumo, V1 igual ao valor 1, cria uma variável local e atribui valor, echo cifrão V1, mostra o conteúdo da variável V1, bash, cria um novo processo bash filho, né? Eu dou o comando bash, ps, lista os processos e export V1, exporta a variável V1, tornando-a global. Tá? Nós já vimos a aplicação desses comandos. Tá? Uma coisa interessante de se pensar é o que aconteceria. Vamos voltar aqui na tela um pouco. Aqui, né? Eu tenho um bash, eu criei a variável V1, mostrei V1. Exportei ela, tornei ela global. Abri um novo bash, que é um processo filho. O que aconteceria se o filho mudasse o valor de V1? Tá? Imagine que aqui no filho você coloque um valor 2 para V1. Valor 2. Se você imprimir ela no processo filho, dá um echo V1, ele vai aceitar você colocar valor 2? O que vocês acham? Pera, eu não entendi a pergunta. Então, tudo bem. Você viu que eu criei uma variável V1 com valor 1 num bash, né? Sim, sim. Do bash py. Depois eu exportei V1. Abri um novo bash. Esse novo bash seria um processo filho do outro bash, tá? E eu pedi para ele retornar V1, ele mostrou a variável global. Mas aqui nesse novo bash, no bash filho, eu poderia querer modificar o valor de V1. Por exemplo, dar a V1 o valor 2. Tá? Uhum. E aí a pergunta é, ele permitiria mudar o valor? Por ser global, eu creio que sim. Sim. E ele imprimiria esse novo valor? Sim. E se eu retornar para o bash py, o que acontece? Sair desse bash filho e Acho pedir que para... valor 2 também. Você acha que... vamos ver se eu tenho aqui a... Não, eu acho que teria que exportar também, não? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o teste aqui. Esse aqui está um pouquinho lento demais para... lento. Vamos ver. Foi. Bom, vamos fazer esse teste aqui, né? Não sei se esse teste já estava no slide, talvez já tivesse. Tá? Mas vocês lembram do laboratório que vocês fizeram que processos filhos, o pai não enxerga o que o filho faz com a variável? Sim, sim. Né? O pai não enxerga o que o filho faz com a variável. Então, se o processo filho modificar o valor da variável, para ele, localmente, ele modificou. Mas o processo pai, ele corre diferente. O bash pai, né, que criou esse processo, ele não vai enxergar o que o filho fez. Tá? Vamos ver se eu coloquei aqui, né? Acho que eu coloquei depois, mais adiante e nós vamos enxergar isso aí. Tá? Mas antes disso, vamos ver algumas operações aritméticas usando variáveis. Né? Como é que a gente faz operações usando variáveis? Né? Se eu dou para a variável y o valor 1, faço z igual a 3 vezes y mais 1,
retorno o valor de V. O que ele me retornou? 3 vezes Y mais 1. Ele me retornou a string que eu coloquei em Z. Né? Então, ele colocou uma string, entendeu? O Z como uma string, tá? Eu posso criar a variável para ela ter um número inteiro usando let. Né? Então, por exemplo, eu coloco let y igual a 1, let z igual a 3y mais 1, e peço para retornar o valor de z, e agora retornou o valor 4, porque o y é 1, multiplicado por 3 é 3, mais 1, 4. Tá? Então, z tem valor 4. Beleza? Viram a diferença? É uma pergunta, eu não sei se o senhor já falou, que eu entrei um pouco atrasado, Uhum. mas quando a gente cria essas variáveis aí, elas vão ficar meio que no kernel do computador, não é? Aham. Quando eu desligar o computador, elas vão continuar lá ou elas vão serem excluídas? Esse Y, esse Z, por exemplo. Não, elas continuam, só você pode excluir elas. Uhum. Tá? Você pode excluir elas se você não quiser mais usá-las, mas elas ficam, elas continuam. Tá? Você pode reiniciar, voltar, ele continua reconhecendo. Né? E veja bem, então, quando eu retorno o Z, ele retornou o valor 4. Né? Então, é possível fazer cálculos matemáticos do Bash e atribuir o resultado a uma variável. Também englobando a equação, né, usando um cifrão e corchetes. Uma forma de você atribuir valores, né, de uma expressão, você cria o nome da variável, engloba ela com um cifrão e um corchete e faz uma operação dentro. Né? Vamos ver aqui um exemplo. Você pode fazer isso aqui. Eu criei a variável V1, englobei ela com colchete, 2 mais 6. Né? Peço para retornar V1, V1 valor 8. Então, aqui eu não estou usando o comando let. Né? Só estou dando um número para V1. Tá? E ela retorna o valor 8. Tá? Também posso criar V2 como E olhem a ordem que eu estou colocando o cifrão aqui. Ó. Porque o V2 é o quê? É uma operação englobada por um colchete, e nessa operação eu tenho quem? Eu tenho o valor de V1, tá? Então, se eu quero o valor de V1 e não a string chamada V1, eu tenho que colocar o cifrão para dizer, pegue o valor da variável V1 e multiplique por 2, tá? Então, é um pouco diferente da linguagem C, onde é que eu colocaria só o nome da variável e ele reconheceria para fazer a operação, né? Aqui eu tenho que colocar o cifrão para dizer que é para pegar o valor de V1 e multiplicar por 2, né? Aí, se eu pedir para retornar V2, como eu dei um espaço aqui, outra questão, né? Eu dei um espaço entre o cifrão e o V2, ele me retornou a string V2, tá? Porém, se eu não colocar o espaço, echo V2, e ele me retorna 16. Por que 16? Porque V1 tinha o valor 8, eu peguei o valor de V1, cifrão V1, multipliquei por 2, então é 16, né? E o valor disso, o valor de tudo isso aqui, coloquei em V2. Né? E aí o V2 é 16. Beleza? Bom, porém, há um pequeno problema em realizar cálculos com shell bash, né? Porque seus operadores, eles suportam aritmética de número inteiro. Né? Eles só pegam aritmética de número inteiro. Então, veja essas operações. Eu peguei V3, valor de V1 dividido 2. Guardei em V3. Peço para retornar V3 é 4. Tá? V1 era 8. 8 dividido 2, de fato, é 4. Operação correta. Tá? Porém, se eu fizer V3 igual valor de V1 dividido 3, né? Em vez de dividir por 2, eu estou fazendo 8 dividido 3. Tá? E se eu peço para retornar o valor de V3, está dizendo que é 2. Mas 8 terços não é 2. 8 dividido 3 não é 2.
né? Então, aqui você tem um erro. Um erro aqui da aritmética para usar somente números inteiros. Ela te retornou um número inteiro e não, de fato, o valor de 8 dividido 3. Ok? Ok. Se você pretende trabalhar com números reais, também podemos usar a calculadora do Bash, né? E a calculadora é chamada pelo comando BC. Seria Bash e calculadora, né? E nela podemos usar uma variável chamada scale, né? Scale que queria dizer quantos dígitos eu vou trabalhar, né? Então, eu abro aqui a calculadora, né? Eu posso abrir ela também com BCQ para ela ficar mais legal, para não apresentar um monte de informações aqui na tela, né? Então, ela diretamente fica aqui na tela para mim digitar os comandos. E eu pego a calculadora e faço 2 dividido 4. 2 dividido 4 seria 1 meio, né? Seria 0,5, correto? Tá? Sim. 0,5, só que ela mostrou um 0. Ela também está mostrando números reais. Aí eu crio essa variável scale 2, quer dizer que eu quero 2 dígitos depois da vírgula. Tá? Aí eu faço 2 dividido 4, ela mostrou 0,5. 5, 0, né? Ela mostrou 0,50, porque eu pedi 2 dígitos. Tá? Posso criar variáveis. A igual 7, B igual 3. E fazer A dividido B. A dividido B fez 7 dividido 3, 2,33. Com 2 dígitos ela está mostrando. Né? Por quê? Porque eu defini a variável scale como 2. Tá? Bem, então você veja que essa calculadora, ela não é igual à calculadora comum que a gente usa no Windows, né? Ela é uma calculadora que permite você criar variáveis, e ela é uma linguagem de programação, basicamente, dentro dessa calculadora, né? Então, a calculadora é uma linguagem de programação que permite usar a aritmética de ponto flutuante no terminal. Ou seja, você pode trabalhar com números reais. Podemos incorporar essa calculadora dentro dos scripts, né? E a gente pode trabalhar um pouquinho mais com isso aqui, né? Com essa aritmética aqui, podemos aprofundar um pouquinho mais. Mas isso é um pouco do tema, já que foge um pouco do objetivo dessa aula, né? Mas mostrando aqui, pelo menos, dessa pincelada que tem como você trabalhar com aritmética de ponto flutuante, tá? E tem várias coisas legais que você pode fazer com essa calculadora, tá? Incorporar, inclusive, dentro dos scripts, né? Inclusive, dentro de um script executável. Você pode criar um arquivo de script e usar, né, a calculadora dentro dele, tá? Bom, continuando com um pouco do tema que eu queria mostrar, né, do uso de variáveis, também tem os arrays, né, ou vetores, como a gente conhece em outras linguagens de programação. Também podemos usar vetores aqui no Shell, tá? Então, esses vetores, eles são variáveis de ambiente que podem armazenar múltiplos valores, né? E para mim colocar esses múltiplos valores, basta listá-los entre parênteses, né? Então, eu tenho um valor 1, V1, né? Eu criei um vetor 1, sei lá, cereja, guabiroba, pitanga, né? 3 frutas separadas por um espaço e todas entre parênteses, tá? Esse parênteses é que me permite usar, então, um vetor, né? Um vetor de 3 componentes, tá? Podemos acessar os elementos dentro do vetor colocando seu índice dentro de corchetes, contando a partir do zero, igual que na linguagem C, né? Na linguagem C também, né? O vetor, se o vetor é de tamanho n, a primeira componente é a componente 0 e a última é a n-1, né? Aqui também vale pensar isso. Então, a última componente do vetor é a componente n-1. E ainda temos que colocar todo o conjunto entre chaves. Veja o problema, né? Então, exemplo, se eu quero listar a primeira componente do vetor,
Na verdade, se eu pegar V de índice 1, não é a primeira componente, é a segunda componente, correto? Tá? Então, entre colchete, o número da componente, o nome da variável, colchete, a componente que eu quero ver, fecha chave e cifrão, para dizer que é para mostrar o valor disso aqui. O valor da componente 1 do vetor 1. Tá? E para ver todo o conteúdo do vetor, é só colocar um asterisco aqui. Ao invés do número da componente, o asterisco. Também mostraria todo o valor do vetor. Então, mostraria as 3 componentes. Retornaria também usando o eco. Tá? Então, aqui alguns testes. Eco, V1, tudo entre chaves, precedida de um cifrão. Então, a componente 1 do vetor, guabiroba. Era guabiroba? Era, né? Componente 1. Tá? Essa seria a cereja, componente 0. E essa pitanga seria a componente 2. Tá? V1, guabiroba. V0, cereja. E se eu colocar V1 asterisco, cereja, guabiroba, pitanga. Mostra todas as componentes do vetor. Então, no Bash, o espaço é como se fosse uma vírgula do vetor, não sei. Isso. Uhum. É como se fosse a vírgula, né? Você somente dá um espaço. Tá? Então, se eu colocasse, por exemplo, cereja, vírgula, espaço guabiroba, aí a primeiro componente seria cereja, vírgula, né? Isso, seria cereja, vírgula. Exatamente. Tá? E também tem um pequeno problema, eu acho que vou mostrar no slide próximo, se você tem um nome composto numa componente. Tá? Você quer colocar seu nome e sobrenome numa componente. Então, você tem que colocar entre aspas. Né? Já vamos ver isso aí. Né? Eu queria que cereja guabiroba fosse uma componente só. Então, vai uma aspas, né? Daí, ele colocaria isso como uma única componente. E o espaço separa as componentes do vetor. Ah, e a gente pode alterar os elementos do vetor, né? A gente pode fazer... Isso também é permitido em linguagem C, ou seja, V1, 2, por exemplo, igual a Amora. Tá? Então, quer dizer o quê? Que da componente 2 do vetor, eu agora coloquei Amora. Antes tinha o quê? Tinha pitanga, né? Bom, posso colocar outra componente. Então, mudei a componente 2 do vetor. Agora, se eu peço para mostrar todas as componentes, vai mostrar cereja, guabiroba, Amora. Mudou a última componente do vetor. Tá? Ah, posso eliminar uma componente. 17V1, 2. Tá? E agora, olha o que aconteceu. 17V1, 2 me eliminou a componente 2 do vetor. Agora o vetor tem só 2 componentes, cereja e guabiroba. Tá? Cereja e guabiroba. Então, 17 elimina uma componente. Qual componente? A que eu indicar, né? Tá, então se eu mostrar todo o vetor, vai mostrar cereja e guabiroba. Eliminou a última. E eu posso ainda colocar em V1, 2 Amora novamente, né? E pedir para ele mostrar novamente, e vai mostrar de novo cereja, guabiroba, Amora. Então quer dizer que é uma alocação dinâmica, né? Eu posso ir aumentando as componentes do vetor, quando eu quiser, né? E se você trabalhar com alocação estática de memória, você não pode fazer isso, né? Não é uma coisa que você definir um vetor de tamanho n, ele sempre tem tamanho n, né? Aqui você pode aumentar as componentes do vetor, né? Então ele tinha agora aumentar e diminuir, né? Eu agora coloquei de novo uma segunda componente, a terceira componente, né? Que seria na segunda posição, tá? Posso eliminar V1, 1, que está na posição 1, é guabiroba, né? Peço para mostrar o vetor, agora tem cereja e amora. Peço para ele mostrar a componente 1 do vetor, e olha que essa componente 1 como que ficou eliminada, né? Ele não tem componente 1, ele tem a componente 0 e a componente 2, tá? Por ter eliminado a componente 1, ele não é que ele vai mostrar a Amora como sendo a componente 1. A Amora continua sendo a componente 2.
Tá? Então ele diz, aqui não tem nada. Tá? Na componente 1 não tem nada, você eliminou o que tinha. Isso é coisa interessante. Está aparecendo 2 elementos, mas um está na posição 0 e o outro está na posição 2. Não tem ninguém na posição 1. Ok? Posso eliminar também todo o vetor, em vez de eliminar uma componente, dando um set V1 e usando o asterisco. No asterisco eu retornava todos os componentes, também posso usar ele para eliminar todas as componentes. Aí peço para ele mostrar o vetor, não mostrou nada. Isso aqui foi um erro do print. Ele não mostrou nada aqui. Tá? Se ajuda aí, tá sobrando. Não, podemos acrescentar outros elementos, né? Nós tínhamos o vetor cereja, guabiraba, pitanga, e podemos colocar uma terceira componente, amora. Né? Então, eu peço para mostrar o vetor V1, cereja, guabiraba, pitanga, amora. Né? Então, ele vai alocando outras componentes. Posso colocar uma variável com nome composto. Né? Para colocar qualquer variável com nome composto, eu posso dizer V, igual, por exemplo, Mauro Sup. Se eu pedir para imprimir V, se eu dou um espaço, ele retorna a string. Se eu não dou espaço, então ele retorna o nome, o conteúdo da variável. E o conteúdo dessa variável é string separada por espaço Mauro Sup. Tá? Posso colocar um formato de vetor, né? Um vetor com componentes compostas, Mauro Siep, do Ciano Sup, por exemplo, separado aqui por espaço. E peço para ele retornar o vetor, e ele coloca, então, esse vetor com duas componentes, tá? Mas uma componente é um nome composto e outra componente é outro nome composto. Se eu pedir para ele listar somente a componente 0, veja que ele coloca a componente 0 como um nome composto. Né? O mesmo se eu pedir para listar somente a componente 1, né? Coloca como nome composto. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Até aqui tudo bem. Beleza. Aliases ou apelidos, a gente pode apelidar as variáveis, né? Dar um apelido para ela. Quem teria essa ideia, né? Mas isso é possível, tá? É possível você dar apelidos para suas variáveis. Dar um nome mais curto para ela. Por exemplo, eu tenho o comando pwd, né? Um comando que vocês já usaram aí no terminal, tá? E retorna aqui o caminho do usuário, né? Home, Mauro, onde é que você está parado, né? Onde é que você está parado? Qual a pasta que você está parado? E eu posso dar um alias para esse pwd. Eu posso dar o alias p para quem? Para pwd. Né? E agora, se eu dar o comando p, ele executa o comando p. Tá? Mesma coisa, eu posso dar um alias lh para quê? Para cd barra rom ponto e vírgula ls. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir para o diretório home e listar as pastas, os diretórios do comando que estão no home, né? Tá? Então, se eu der somente um LH, ele executa aqui todos esses comandos listados aqui. Todos eles, tá? Com um novo comando com o alias LH. Né? LH, então cd-rom ls. Tá? LH seria de listar home, né? Criei um alias para um conjunto de comandos. Aí ele fez tudo isso aí. Ele parou no diretório home, né? Posso listar os alias também, né? Para listar os alias criados, digite alias, né? Então, se eu colocar alias, ele vai digitar todos os alias que existem.
Tá? Tem alguns que já existem de padrão, né? Pelo padrão, não fui eu que criei, né? Mas deve aparecer aqui o que eu também acabei de criar. Eu não estou vendo ele aqui. Ah, aqui. Tá? Alias LH CD-ROM LS. Tá? Aqui eu acabei de criar esse alias. Tá, então uma observação é: não coloque como alias um conjunto de caracteres que já existe para outro comando. Tá? Então vai colocar CD como um alias para outra coisa. Né? Um ls, o pwd, mkdir, né? Comandos que já existem. Você não vai usar eles como alias. Né? Não é bom apelidar alguém com o nome do outro. Né? Então, se eu quero eliminar um alias, né, eu tenho o alias ppwd, então eu tenho p e retorna onde eu estou parado, né, qual diretório que eu estou usando. E se eu colocar um alias p, e ele elimina então o alias p, e a próxima vez que eu colocar o comando do p é um comando não encontrado. Né? P já não foi reconhecido porque ele foi eliminado. Tá? Um alias elimina o comando. Meio parecido com esse conceito de alias, a gente engancha outro conceito, que é o conceito de funções. Funções dentro de um script. Então, o Bash ele permite trabalhar com funções que são parecidas com alias. Porém, ao invés de comandos, temos pequenos programas. Né? Em vez de ter uma série de comandos, você tem como fosse um pequeno programa. Funções podem ser reaproveitadas dentro de scripts do Bash. Vamos ver como é que funciona. Então, a sintaxe é nome da função, abrir e fechar parênteses, abrir chave, listar todos os comandos da função e fechar a chave. Tá? Então, você tem uma função que executa uma série de comandos. Tá? Então, você podia fazer uma função, né, para chegar a tal diretório, criar um arquivo, escrever naquele arquivo, fechar o arquivo e por aí vai, né? Você pode colocar vários comandos dentro dessa função. Então, aqui tem um exemplo. Então, eu criei a função f, abri a chave, listei os comandos. Então, é para ela ir no cd-rom, Mauro, echo, vou criar um arquivo e escrever isso em uma linha. Linha 1 e fecha. Né? Fecha aqui a função. E para saber também quais funções foram criadas, você pode colocar typesetf. Né? Então, typesetf vai mostrar aí as funções. Então, aqui eu criei essa função, dou um typesetf, ele mostra uma lista de funções, e dentro dessa lista, assim, dentro dessa lista está a função f. Ela apareceu aqui a função f, né? Função f aqui, depois tem outra função aparecendo aqui, né? Tem uma lista enorme aqui de funções, tá? Mas aqui eu criei, está aqui também, né? Que é a função que eu acabei de criar. Para executar a função, basta dar seu nome e dar um Enter. Né? Então, eu tenho a função f, coloco o f e dou um Enter. Pronto, executei a função f. Então, agora, se eu listar os arquivos, o que apareceu? Vemos que já apareceu o arquivo A1. Né? O arquivo A1 quando eu executei essa função f. Né? Essa função f criaria um arquivo chamado A1. Né? Então, ela criou o arquivo A1 e está
está aparecendo aqui na listagem, ó, esse arquivo. Né? Se eu dou um cat A1, ele vai retornar o que estava no arquivo, né? Vou criar um arquivo e escrever isso em uma linha. É o que a função fez. Né? Também eu posso procurar o arquivo dentro da pasta e abrir o arquivo, né? Dentro da pasta, ó, pasta pessoal, eu encontrei o arquivo A1, que essa função criou. Eu posso clicar 2 vezes nesse arquivo e ele abre. E mostra que já foi escrita uma linha desse arquivo. Tá? Vou criar um arquivo e escrever isso em uma linha. Tá? E eu posso ainda... bom, uma pergunta aqui para pensar um pouco. O que aconteceria se a função f fosse novamente executada? O que vocês acham que aconteceria? Quando eu executei uma vez, ela criou esse arquivo e escreveu uma linha. Ele vai sobrescrever o arquivo? Vamos ver. Vamos ver se ele vai sobrescrever, o que ele vai fazer. Vamos ver. Então, eu executo F novamente, listo, tem o arquivo aqui, L1. Agora, se eu dou um cat A1, eles têm 2 linhas já nesse arquivo. Ó. Tá? Vou criar um arquivo, escrever isso em uma linha, vou criar um arquivo, escrever isso em uma linha. Então, cada vez que eu executo a função A1, a função F, ela vai e escreve uma nova linha no arquivo. Tá? E aí, se eu executo várias vezes o F, ó, e dou um cat A1, várias vezes ele escreveu essa linha. Ó. Ele escreveu a linha. Vou criar um arquivo e escrever isso em uma linha. Tá? Uma coisa interessante que eu não falei, né? Que o alias são perdidos após fechar o terminal. Né? Então, se eu fechar o terminal e abrir de novo e querer executar a função F, a própria função, né? E funções, alias e funções, né? As duas, né? São perdidas após fechar o terminal. Se eu quero executar a função F novamente, ela já não está mais. Tá? Já não está mais encontrada. Não tem mais a função F. Perdi ela. Como é que eu posso fazer para torná-la permanente? Alguma sugestão? Usam um alias? Não, mas o alias também é eliminado. Quando você fechar o É terminal, eliminado, né? elimina tudo. Aí tem que editar o ponto .bashrc, né? Isso, você tem que criar um arquivo, né, com essa função. E aí você, nós não tínhamos arquivo que tinha um programa em C, nós podíamos ir lá e executar aquele arquivo, né? Então você pode fazer isso. Você pode criar um arquivo tendo um script dentro desse arquivo, né? Para torná-los permanentes, devemos usar arquivos de configuração. Tá? Essa é a ideia, né? Então usar um arquivo de configuração, tá? E aí tornar-se ele, as funções, comandos permanentes. Para conhecer os arquivos de configuração do Bash, podemos usar o comando listar A e lista os arquivos de configuração, né? Alguns arquivos que já existem. Vamos ver aqui como a gente cria esses arquivos. Então, criando script simples aqui, né? Podemos encadear múltiplos comandos no shell, separando-os por ponto e vírgula. Tá? Isso é uma questão que eu já tinha até mostrado, né? Você pode ter vários comandos separados por ponto e vírgula. Você pode listar vários comandos dentro do shell. Cada vez que necessitamos dessa sequência, deveríamos digitá-la novamente, né? Se você quer essa sequência de comando, você deveria digitá-la novamente. Se é uma sequência que você sempre usa, você pode colocar ela no arquivo e, ao invés de executar isso aqui novamente, escrever novamente, você pode executar o arquivo. Tá? Então, você pode ter um arquivo de shell que você executa. Quero sempre escrever essa lista de comandos. Sempre estou lá entrando no diretório tal, listando os documentos, criando um novo documento, escrevendo uma linha no documento. Aí eu posso fazer um script para fazer tudo isso. E cada vez que eu executo o script, ele vai e faz toda essa tarefa. Então, para evitar o problema, podemos criar um arquivo de script contendo alguns erros aqui, contendo o comando que desejamos executar.
Bom, novamente, nós podemos usar um editor de texto, tais como o Nano, que a gente viu, ou outro editor aí que a gente preferir, né? E criar um arquivo, né? Vamos, então, criar uma pasta chamada Programa Script e acessá-la, né? Vou criar uma pasta Programas e acessá-la. Então, eu posso dar um comando mkdir, ProgScript, o nome de uma pasta, lista as pastas, pronto, apareceu aqui o ProgScript, e dou um cd ProgScript para entrar dentro dessa pasta, tá? Me situar dentro dessa pasta aqui. Agora eu estou dentro da pasta ProgScript, dou um ls, não lista nada, porque ainda não tem nada, e venho e vou criar um arquivo. Então, vou colocar o nano p1.sh. Né? sh para mim mesmo saber que é um script, né? Criei esse arquivo no nano, então ele vai me aparecer isso aqui, tá? Vai aparecer o nano. E na primeira linha do arquivo deverá ser indicado qual bash qual é o shell que vai executar esse arquivo, né? Qual é o shell, tá? Então, qual shell rodará esse script, né? E para mim indicar o shell que vai rodar esse script, eu vou colocar hashtag, abro esse sinal de interrogação, bin bash, né? Veja que esse hashtag aqui representa uma linha de comentário, né? Eu posso usar ele para comentar, ó. Quando colocar o hashtag, eu estou comentando. Isso é um comentário. Para comentar, usamos o hashtag. Meu primeiro script no Bash, tá? Mas exceto na primeira linha. Na primeira linha ele não é comentário, tá? Na primeira linha eu estou dizendo quem é o shell que vai executar esse comando, tá? Então eu criei um pequeno script chamado Hello World, né? O Olá Mundo, que é o nosso sempre fazemos o primeiro programa em qualquer linguagem que a gente aprende, né? Então temos aí o Hello World. Então é um arquivo. E na primeira linha temos a combinação, né? Indica que o shell rodará o script, né? Essa primeira linha é a combinação do hashtag e abre sinal de interrogação, tá? Uma vez feito isso aqui, vamos salvar esse arquivo e depois vamos rodar ele, tá? E vamos executar esse arquivo. Então aqui temos um arquivo de programa. Assim como vocês iam fazendo em C, né? Vocês aqui escreviam um programa em C, né? Vocês abriam um nano, abriam um executável, escreviam um comando em C, guardava, depois executava, compilava e executava o programa, né? Aqui nós também podemos criar, então, um programa em Shell Script, tá? Então, Ctrl mais O para gravar, Ctrl mais X para sair. Tá? Gravei e saí do arquivo. Tá? E após digitar os comandos desejados, salve, né, com o nome desejado. Né? E logo será necessário dar permissões de execução do script. Se eu quiser executar o script, ele não vai executar nada, né? Se eu escrevesse aqui P1, ele não executaria. Então, eu tenho que dar um comando antes, depois de ter criado esse arquivo, eu tenho que dar um comando para dar uma permissão de execução, né? Então, eu vou usar chmod, a mais x, e o nome do arquivo script.sh, tá? Então, aqui eu coloquei, né? Listei os arquivos que estão na pasta, tá somente esse P1sh, que é o que acabamos de criar aqui. Esse aqui é o arquivo P1sh. Ele é um script que retorna um Hello World, né? Então, eu dou uma permissão de execução. E aí, coloco o P1sh, coloquei só o nome do arquivo para ver se ele executaria. E ele diz que é um comando não encontrado, né? Ele não executa dando o nome. Tá? Por que é um comando não encontrado? Ele não sabe qual é o caminho para esse script. Então, eu teria que dar o caminho. Assim como nós dávamos para o programa em C, né? Programa em C, a gente não colocava um ponto barra e depois o nome do arquivo executável?
Você colocar você um ponto, barra, nome do executável, né? Isso é o que vocês faziam em C. Bom, aqui o executável é o P1.sh. Vou dar um ponto barra porque ele já está nesse diretório, né? Nesse diretório que eu estou parado. Esse é o ponto barra, indica todo o caminho até esse diretório, ponto barra e somente o nome do arquivo. Por isso ele executa esse comando. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu der somente o nome do arquivo, ele não encontrou. Porém, se eu dou um ponto barra p1.sh, o que ele retorna? O que aquele arquivo fazia? O arquivo simplesmente retorna um Hello World. Ok para criar esse primeiro programa em script? Sem problemas por aqui. Sem problemas, né? Não sei se alguém está um pouquinho mais tímido aí. Estão acompanhando, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Para alguns isso aqui pode ser mais conhecido, para outros não. Tá? Mas é mais ou menos o que vocês iam fazendo em C, né? Vocês criam um arquivo, abrem um nano, digite o programa. Só tem essa linha, primeira linha. No C você colocaria as bibliotecas, né? Aqui você diz quem é o script que vai executar isso aqui. Ah, é o bash. Ok, é um script para o bash. Tá? E aí, mandamos então rodar. Né? Rodar como? Assim como a gente executou qualquer programa em C também, né? O ponto, barra, P1sh, e ele retorna o que foi colocado. Ah, eu achei que tinha... Vai. Não, tem mais. Ah, não, terminou? Terminou a aula, achei que tinha mais coisas aqui. Ok, então terminamos a aula, terminou aqui mesmo. P1sh. Eu vou colocar um laboratório, no laboratório vocês vão criar mais script. Eu achei que tinha mais exemplos aqui, né? Mas lá vocês vão poder criar mais script, também vou ficar aí para tirar dúvidas no laboratório. No laboratório a gente trabalha um pouquinho mais isso aqui, tá? Mas, então, espero vocês para na quinta-feira para fazer a avaliação, tá? Na próxima quinta-feira, então fica aí uns 20 minutos ainda para vocês estudar. E na próxima semana a gente faz um laboratório de Shell Script. Ok, pessoal? Ok. Beleza, professor. Beleza? Tranquilo. Ok, professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Aí, professor, então, como que vai funcionar a prova? O senhor vai mandar um link para a gente? Vou mandar um link o mesmo que do mesmo formato que a gente fazia aquelas atividades de pós-aula. Tá? Entendi. Eu espero que a segunda prova a gente possa fazer presencial, né? Mas essa primeira prova vai ser assim mesmo. Tá? Porque, infelizmente, eu tive que fazer as aulas online, tive que voltar para online. Tá? Outra pergunta acerca da prova. Então, eu vou entrar naquele dia, vou passar o link para vocês, vou passar o link da aula, vou entrar também aqui no Teams, conversar um pouco com vocês na quinta-feira. Aí eu libero a prova, vocês fazem no horário da prova, não é tão longa a prova não, tá? Tem acho que algumas questões aí, não muita coisa. E pronto, né? Vocês fazem e estão liberados. Esse tema de hoje não cai na prova, tá? Esse aqui é para a próxima prova e para o laboratório da semana que vem. Ok, então, pessoal? Outra pergunta? Professor, só uma pergunta. Sim. Por onde o senhor vai disponibilizar a gravação dessa aula? Eu vou colocar no YouTube, talvez. Se vocês quiserem. Eu mando o link no YouTube para vocês, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Beleza, até que vou parar aqui a gravação, né?